Olá, alunos e alunas do curso de Teologia EAD da Unicesumar. Que bom que vocês estão aqui comigo mais uma vez. Meu nome é Eugênio Anunciação, sou professor do curso de Aconselhamento Cristão e hoje nós vamos estudar o perfil e o papel do conselheiro cristão. Nesta aula, nós vamos estudar a ação do Espírito Santo no aconselhamento cristão e analisar as 7 habilidades do aconselhamento cristão. Para começarmos essa aula, eu quero convidar você a prestar atenção na pesquisa que foi realizada pela Lifeway Research nos Estados Unidos para descobrir as principais razões pelas quais as pessoas afirmam ter deixado de ir à igreja. Foi uma pesquisa realizada no ano de 2019 com jovens adultos entre 23 e 30 anos que frequentaram uma igreja protestante regularmente por pelo menos um ano no ensino médio. Vamos observar aqui comigo os 3 principais motivos desses motivos listados. Eu estou compartilhando com vocês o slide e eu achei muito interessante. O maior motivo de todos, 34%, é que eles haviam mudado para a faculdade e parado de frequentar a igreja. Agora, esses 2 próximos itens são muito importantes. Os membros da igreja pareciam críticos ou hipócritas para 32% deles, e para 29%, a afirmação é que eles não se sentiam conectados com as pessoas da igreja. E é muito importante esses dados porque eles revelam uma desconexão. E aqui no Brasil não é muito diferente, não. Se você foi criado numa igreja evangélica desde pequeno, você percebe que há uma evasão, há um bom número de jovens que quando chegam nessa fase universitária, acabam abandonando a igreja. Isso quando não acontece no momento em que atingem a famosa vida adulta. E 2 pontos importantes dessa pesquisa revelam isso, essa desconexão dessas pessoas com a sua comunidade de fé e eles percebendo que o que a comunidade de fé diz crer com aquilo que é vivido não condiz. Isso é muito importante porque esse fenômeno está sendo estudado aqui também no Brasil. O nome que se dá academicamente, cientificamente a esse movimento é de nomadismo religioso. É o famoso desigrejado. Só que o desigrejado não quer dizer necessariamente alguém que não esteja em igreja nenhuma. Mas até pelo título, pelo nome que se dá a esse fenômeno de nomadismo, lembra? Existia 2 formas de se viver anteriormente no nosso mundo. O primeiro deles era o tal do sedentarismo, aqueles que se posicionavam no lugar fixo, e aqueles que iam de lugar em lugar tentando encontrar alimento para o seu rebanho, para os pastos. Esses eram os nômades. Então essa é a ideia. Não é gente que necessariamente deixou de crer em Deus. Não é gente que não quer mais ter uma relação com Deus ou com pessoas, mas é gente que não se encontra acolhida. E aqui nós temos uma citação do professor Bitum muito interessante. A imagem é semelhante a um grupo de mochileiros sem lugar definido para acampar e que se instala por um breve período em algum acampamento da fé, buscando algo para consumir e satisfazer o apetite por consumo e sede de novidades. Agora, o que leva pessoas aqui no nosso país a migrarem de uma igreja para outra até chegarem ao cúmulo de não irem mais à igreja nenhuma? Esses relacionamentos de poder entre liderança e liderados. Esse parece ser um dos principais indícios, indicativos desse trânsito religioso, o tal do abuso espiritual praticado por parte da liderança das igrejas evangélicas. No nosso livro didático, há alguns exemplos relatando experiências tristes como essas, de pessoas que foram abusadas espiritualmente e com isso afetou o desejo das pessoas de estarem numa igreja, de estarem convivendo comunitariamente. E é um fenômeno que ainda está sendo estudado. Não se sabe ao certo se esses líderes que
atuam dessa maneira abusiva, se eles agem de maneira intencional ou se acaba sendo uma construção gradual no próprio comportamento deles. Mas a triste realidade é que esses mochileiros da fé, esses nômades religiosos, essas pessoas que estão desencantadas com a experiência cristã comunitária, são filhos machucados da igreja. Como é na sua comunidade de fé? Você já passou por uma situação como essa? Você conhece alguém que passou por algum tipo de abuso espiritual? E entre os abusos espirituais mais comuns, envolve, por exemplo, a tentação de líderes se imporem sobre a vida dos outros, inclusive para orientar os outros o que eles devem fazer, tomar decisões pelos outros. Eu conheço um caso, por exemplo, de uma igreja onde homens discipulavam homens e mulheres discipulavam mulheres, os homens mais velhos, os homens mais novos, as mulheres mais velhas, as mulheres mais novas, mas chegou um momento em que começou-se a desenvolver uma ação um pouco perigosa, um pouco doentia, ao ponto das mulheres mais velhas determinarem quem as meninas mais novas poderiam ou não namorar. Então é um tipo de decisão que não cabe a um discipulador ou a uma discipuladora. É uma decisão que cabe à própria pessoa. E é óbvio que há o risco da pessoa decidir errado, mas isso faz parte do crescimento, faz parte da autonomia. As decisões erradas vão formando experiência e vão ajudando a pessoa a descobrir o que não deve ser feito. Uma outra coisa é você orientar, olha, talvez não seria bom você namorar ou se envolver com essa pessoa ou com aquela pessoa, mas outra coisa é você dizer, não, com esse você não vai namorar, sendo que você não é nem pai nem mãe dessa pessoa. Esse é um exemplo muito simples, que não é tão pesado quanto outros exemplos que a gente já ouviu, conhece e colocou, inclusive, no livro didático. Mas o que está por trás é exatamente isso. Os líderes que se impõem sobre os liderados, determinando, por exemplo, que carro comprar ou não comprar, se devem continuar no emprego ou abandonar o emprego, qual político deve ser votado e qual político não deve ser votado. Tudo isso vai gerando uma opressão, vai gerando um peso no coração das pessoas e as pessoas vão se sentindo ameaçadas, vão se sentindo aflitas. Espero que não haja entre os nossos alunos e alunas nenhum líder dessa maneira, mas que haja em nós líderes guiados pelo Espírito, que é o próximo momento aqui da nossa aula. Você lembra que uma das principais ações da poimênica é o ato de acolher, principalmente as pessoas que estão aflitas, que estão doloridas. Agora, esse ato de acolher, que é a poimênica, que é aplicada ao aconselhamento cristão, à capelania cristã, só é verdadeiramente possível a partir de uma ação do Espírito Santo. Por isso que a base para o aconselhamento cristão é o que Jesus deixou registrado nos evangelhos. Lembra? Nós nos chamamos evangélicos porque cremos no evangelho. E o evangelho, ele relata aquilo que é o cristianismo. E cristianismo tem a ver com aquilo que remete a Cristo. Então, uma frase que eu costumo falar muito aos meus alunos, num primeiro momento choca, mas depois eles vão compreendendo o que eu quero dizer. Então, preste bem atenção em mim, por favor, tá bom? Nem tudo o que é evangélico é bíblico, nem tudo o que é bíblico é cristão. Vou repetir. Nem tudo que é evangélico é bíblico e nem tudo que é bíblico é cristão. E o que significa isso? Por exemplo, nós temos algumas práticas como evangélicos, mas que não estão estabelecidas pela Bíblia. Muitas das nossas práticas evangélicas são, na verdade, experiências culturais que herdamos dos nossos antepassados. Chegou uma época, por exemplo, na década de 1980, em que muitas igrejas questionavam se poderia ser usado bateria na igreja, ou se poderia bater palma. Mas isso não é algo
bíblico, é uma herança cultural que veio dos nossos irmãos e irmãs que estabeleceram algumas igrejas tradicionais em nosso meio. É evangélico, mas não é bíblico. E o que é bíblico e não é cristão, por exemplo? No Antigo Testamento existia uma série de regras. Uma mulher é pega em adultério, ou um homem é pego em adultério, os dois merecem ser apedrejados até a morte. Um filho desobediente merece ser apedrejado até a morte. É bíblico, mas é do Antigo Testamento, não é cristão. Jesus cumpriu e revogou a lei. Ele agora estabeleceu uma nova lei, que é diferente do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é muito importante, porque ele sinalizava a vinda do Messias. O Antigo Testamento tem ensinamentos preciosos para nos fazer olhar para Cristo, e o Novo Testamento nos fala da vinda do Messias prometido no Antigo Testamento, mas tudo converge em Cristo. Cristo é o centro. Por isso que a base do aconselhamento cristão é a ação do Espírito Santo. Eu quero que você olhe bem para esse slide, porque ele vai demonstrar para a gente como se dá esse elemento sobrenatural da atuação divina do Espírito Santo de Deus no aconselhamento. Vamos lá? Em primeiro lugar, o Espírito Santo é o Paráclitos, conselheiro, consolador, encorajador enviado pelo Pai, de acordo com João 14, 26. Aliás, Paráclitos, de alguma forma, foi convencionado, foi traduzido de que Paráclitos significa advogado, mas historicamente no grego essa palavra Paráclitos, paralelo, Paráclitos, é alguém que está ao lado, no sentido de encorajar, de orientar, de consolar. É algo muito diferente de um advogado. É óbvio que muitas vezes o advogado estabelece esse papel, mas não é apenas isso. E não é no sentido judicial a utilização dessa palavra na ação do Espírito Santo na vida dos salvos, na vida daqueles que foram resgatados pelo sangue do Cordeiro. É uma ideia nesse sentido, enquanto eu vou vivendo a minha vida, eu vou aprendendo a depender do Espírito Santo, eu vou aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo e ele vai me direcionando. Os próximos tópicos vão ajudar a gente a entender um pouco melhor essa ação sobrenatural do Espírito Santo no crescimento e na vida do cristão. Segundo ponto, o Espírito Santo ajuda as pessoas a se lembrarem de tudo o que Jesus ensinou. E o texto bíblico está lá em João 14, 26. O Espírito Santo também convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. E isso é muito importante. Nós não convencemos ninguém do pecado que elas estão cometendo, ou do pecado no qual elas estão caindo. Isso é papel do Espírito. Nós podemos orientar, dizer, olha, isso é errado, mas nós não temos como mudar a cabeça das pessoas, porque essa é uma ação sobrenatural. O dia que nós fomos alcançados por Deus foi uma ação sobrenatural de Deus na minha vida, na sua vida, onde começamos a compreender quem nós éramos e quem nós poderíamos vir a ser. Isso é uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós anunciamos o Evangelho, compartilhamos a palavra de Deus, apontamos para Cristo, porque é em Cristo que as pessoas terão essa oportunidade de experimentar, de viver, de se relacionar com o Espírito Santo de Deus. Vamos para o próximo ponto? O Espírito Santo, ele ensina e testemunha a respeito de Cristo. João 15, 26. O Espírito Santo guia a verdade, que é Cristo. João 16, 13. Esse aqui também é um ponto muito importante. Verdade, para nós cristãos, não é apenas uma questão de fatos verídicos. Verdade para nós cristãos não é uma realidade filosófica. Quando Jesus afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e mais à frente ele diz, e vocês conhecerão a verdade libertará vocês, Jesus não está falando de uma experiência filosófica, de uma experiência a partir do momento em que a gente começa a compreender fatos da existência, não. Jesus está falando dele mesmo. Jesus é a verdade que liberta.
Então a gente precisa estar muito, muito atento a isso. Um dos papéis do Espírito Santo é conduzir a verdade, que é o próprio Cristo. E voltando, o Espírito Santo glorifica Cristo, João 16,14, e o Espírito Santo anuncia a Cristo, João 16,15. Então você percebe que o Espírito Santo, um dos papéis fundamentais dele na vida dos salvos é conduzir as pessoas a Cristo. E esse processo de conduzir as pessoas a Cristo envolve essas ações. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo conduz a verdade. O Espírito Santo aponta para Cristo, porque Cristo, ele veio não apenas para revelar quem Deus é, mas Cristo veio revelar quem eu e você podemos vir a ser enquanto novas criaturas, enquanto novas pessoas que fazem parte deste novo mundo que Deus está construindo neste mundo caído. Por isso que é tão importante aquilo que Paulo escreve em 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo é uma nova criatura, uma nova criação. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Isso não quer dizer que num piscar de olhos a nossa vida é mudada assim da água para o vinho. É um processo que vai acompanhando as nossas vidas dia a dia. Paulo diz também em Romanos 2, capítulo 4, que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Isso é muito poderoso, porque de alguma forma nós somos criados na nossa cultura evangélica de que as pessoas são conduzidas ao arrependimento pela culpa, pelo medo, mas isso não é cristão. Se nós somos cristãos e cremos na atuação sobrenatural do Espírito Santo na vida das pessoas, nós cremos no que a palavra diz, que é a bondade de Deus que conduz as pessoas ao arrependimento, que é o Espírito Santo de Deus que conduz as pessoas a Cristo. E quando a pessoa está em Cristo, ela passa a se tornar um novo tipo de gente. Essa é uma base essencial para a nossa atuação como conselheiros cristãos e como capelães cristãos. Nós precisamos conduzir as pessoas a Cristo. Moltmann tem uma frase, uma citação muito importante, eu quero compartilhar com vocês aqui para a gente entender por que é central o papel do Espírito Santo, a condução de Cristo na vida das pessoas. Moltmann afirma isso. Por ter sido abandonado por Deus, o crucificado leva Deus aos abandonados dele. Por meio do seu sofrimento, ele traz cura aos sofredores. Por meio da sua morte, ele traz vida eterna aos que morrem. Por isso, Cristo atacado, repelido, sofredor e mortal, tornou-se o centro da religião dos oprimidos e da piedade dos carentes de salvação. Preste bem atenção em mim, quando Jesus está naquela cruz, e quando ele diz assim, meu Deus, por que me abandonaste? Ali estava o grito de todas as pessoas que se sentem assim, oprimidas. E é naquela cruz que nós nos identificamos com Cristo. Porque o mesmo Cristo que foi oprimido, o mesmo Cristo que sofreu pelo poder político de Roma, pelo poder religioso de Israel, o mesmo Deus que foi afetado por aqueles que mandavam e desmandavam, o mesmo Deus é aquele que traz uma esperança para aqueles que sofrem. Você consegue entender a beleza e a importância do Evangelho de Cristo na vida daqueles que sofrem? Por isso é importantíssimo levarmos em consideração a presença e a atuação do Espírito Santo no aconselhamento cristão. Comumente a gente chama o Espírito Santo de Consolador, e isso faz todo sentido, porque ele é aquele que está sempre ao nosso lado. Ele é aquele que está nos guiando a toda a verdade. Ele é aquele que nos incomoda quando estamos na prática de algum pecado e não havíamos percebido isso. O Espírito Santo é aquele que nos
regenera, nos transforma de dentro para fora. Olha que interessante essa definição sobre Paráclitos. Paráclitos encontra o seu significado como aquele que ajuda não falando, mas simplesmente estando presente. Há uma definição bem interessante na teologia cristã que distingue a Trindade em sua forma de interagir conosco. Deus Pai é Deus sobre nós. Ele é soberano, ele tem o controle de todas as coisas e ele não depende de homem nenhum, de mulher nenhuma, para continuar mantendo a sua soberania sobre este mundo caído. O mundo caído é um mundo rebelde que atua contra Deus, mas Deus continua exercendo o seu domínio amoroso e poderoso sobre todos nós. Deus Pai é Deus sobre nós. Deus Filho é Deus por nós. Cristo pagou em si o preço do nosso pecado, o preço da nossa existência pecaminosa. Em Cristo, a palavra de Deus diz que Deus reconciliou o mundo consigo. Por isso, Cristo é Deus por nós. E o Espírito Santo é Deus dentro de nós. Não que nós agora sejamos deuses, não é sobre isso. Mas sim que Deus está atuando dentro de nós. Deus Pai é Deus sobre nós, Deus Filho é Deus por nós e Deus Espírito é Deus dentro de nós, em nós. Por isso Jesus ensinou lá no Evangelho de Lucas que vocês ouvirão que o reino de Deus está lá, o reino de Deus está acolá, mas não é verdade, o reino de Deus está dentro de vocês. A realidade espiritual de Deus é diferente daquilo que nós podemos imaginar. Tendo então esses alicerces estabelecidos que pessoas desigrejadas, pessoas nômades religiosas ou mochileiros da fé, são pessoas que estão machucadas com essa experiência triste com a igreja, porque a liderança exerceu um poder difícil sobre a vida delas, e a forma, o alicerce, a base da gente poder atuar de maneira acolhedora na vida desses que sofrem, partindo dessa dependência do Espírito Santo, que conduz, que direciona a Cristo, nós vamos olhar os 7 pilares do aconselhamento cristão proposto por Mibei Geoffroy, um estudioso africano, sobre como o cristianismo pode atuar de maneira a restaurar o coração daqueles que estão machucados. Vamos olhar aqui então o próximo slide. Então, de acordo com o autor, os 7 pilares do aconselhamento cristão envolvem atitudes, comportamentos. Como que um conselheiro cristão pode efetivamente trabalhar no cuidado, no acolhimento, no direcionamento saudável de pessoas que precisam e estão à procura de uma orientação bíblica, de uma orientação cristã. Então, a primeira habilidade, essencialmente, é a habilidade de acolher. E enquanto você está ouvindo quem está vindo até você para manifestar a sua dor, abrir o seu coração, o autor propõe que a gente precisa estabelecer contato visual, posturas, gestos, porque isso é muito importante. Olhe bem para mim. Nós não ouvimos as pessoas apenas com os ouvidos. Nós ouvimos as pessoas com os olhos. Nós ouvimos as pessoas com o nosso corpo. Vou tentar dar um exemplo prático aqui. Se eu estivesse ouvindo vocês estivessem falando comigo, e eu estou aqui fazendo qualquer outra coisa, mexendo em alguma coisa, enquanto você está falando comigo, vai parecer para você que eu estou desinteressado, que eu não estou nem aí. Se você está conversando comigo, e eu estou todo desleixado, eu estou aqui para trás, coçando o olho, pensando em qualquer outra coisa, parece que eu não estou atento. Agora, olha a diferença. Você está falando comigo, eu estou olhando no seu olho, eu estou me inclinando para você, eu estou acenando com a cabeça para dizer eu estou compreendendo o que você está me dizendo. Isso tudo simboliza o ato de acolher. Então isso é muito importante com a primeira ação, com o primeiro comportamento de alguém que vai
acolher o outro, para aconselhá-lo. O segundo ponto que o autor estabelece é a habilidade de escutar. Isso envolve a escutativa, a empatia, ouvir com os olhos, como eu também disse anteriormente. E o que é essa tal de escuta ativa? A escuta ativa significa mais ou menos aquele exemplo do espelho. Quando a gente era criança, não sei se você já brincou com seus irmãos, suas irmãs, seus primos de espelho. Um ficava de frente para o outro, erguia a mão. Se o outro mexia com a mão direita, eu tinha que mexer com a mão esquerda, porque ele estava contrário a mim. Então era uma forma de eu tentar refletir o outro. A escuta ativa envolve exatamente isso. Quando uma pessoa faz uma explanação, coloca alguma coisa no seu coração, você, como conselheiro, deve sempre fortalecer esses vínculos. Então, por exemplo, quando você disse isso, você estava querendo dizer o quê? Você disse isso, então quer dizer que você estava se sentindo dessa forma? É uma maneira de você validar os sentimentos da pessoa, ajudar a pessoa a compreender o que ela está verbalizando. Porque uma das coisas mais importantes é o que Tiago coloca no capítulo 5 da sua carta. Confessem os seus pecados uns aos outros para serem curados, porque essa é uma dinâmica muito importante na comunidade cristã. Nós confessamos nosso pecado a Deus para sermos perdoados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é um movimento. E o segundo movimento é: confesse os seus pecados uns aos outros para serem curados. Nós confessamos pecados a Deus para sermos perdoados. E nós confessamos pecados uns aos outros para sermos curados. E é uma dinâmica importante que acontece apenas na comunidade de fé. Não acontece em nenhum outro ambiente. Por isso é importante a escuta ativa, porque você também vai sinalizar o quê? Eu não estou julgando você. Eu estou ouvindo você, estou tentando compreender, estou tentando servir de espelho para você, para que você elabore tudo aquilo que você está pensando e o Espírito te conduza à verdade, porque no final das contas é isso. Nós somos apenas instrumentos de Deus para que o Espírito conduza as pessoas à verdade. Terceiro pilar do aconselhamento cristão: a habilidade de comentar, demonstrar sentimentos, incentivar a fala. E como isso é na prática? Quando uma pessoa começa a manifestar algum sentimento ruim, muitas vezes ela se sente desconfortável. Nós não temos capacidade de perceber o quanto ela está lutando contra os seus sentimentos de medo, de culpa, de vergonha. Então, o incentivar, a habilidade de comentar o que a pessoa acabou de falar é muito importante. Por exemplo, isso que você acabou de falar para mim me deu a impressão que é muito difícil para você. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Ou eu percebi que você ficou um pouco incomodado com isso que você acabou de dizer. Eu quero enfatizar para você, você pode falar o que você pensa aqui. Aqui você não será julgado, porque eu também sou pecador. Eu também dependo da graça de Deus. Estamos juntos aqui, buscando a direção do Espírito Santo. Então você pode falar sem medo de ser julgado. Percebe? Isso vai ajudando a criar esse ambiente de confiança, esse ambiente de proteção. E é muito diferente das outras experiências com líderes que se impunham, estabeleciam o que tinha que fazer. Você é um pecador, você tem que fazer isso, não só vai estar em pecado. Se você não votar em quem eu mandar você votar, se você não casar com quem eu mandar você casar, você vai estar em desobediência. Não. É totalmente diferente. É uma maneira da gente realmente conduzir as pessoas a que elas aprendam a ouvir a voz do Espírito. Nós não somos o Espírito Santo, mas nós cremos na atuação do Espírito Santo. Próximo pilar, próxima etapa, habilidade de perguntar. Perguntas abertas, método diretivo. O que significa isso? A maior parte das pessoas não tem habilidade de realizar perguntas abertas. Perguntas fechadas são assim: você dormiu bem essa noite? Qual é a resposta da pessoa? Sim ou não. Isso é pergunta fechada, onde as respostas não permitirão que a conversa se desenvolva. Perguntas abertas são perguntas que permitem o outro a desenvolver a conversa.
E isso é muito importante no aconselhamento cristão, porque a gente precisa contribuir, facilitar para que o outro se sinta confortável para falar. Me parece que você não dormiu muito bem essa noite, é verdade? Fala para mim um pouco sobre como foi a sua noite. Percebe a diferença? Aí a pessoa pode falar se dormiu bem, se dormiu mal, o que aconteceu, se teve pesadelo, se dormiu feito uma pedra, mas amplia a possibilidade. Fala para mim um pouco mais sobre como foi a sua briga com o seu colega de trabalho. O que realmente pegou para você? Qual foi a palavra que ele disse que pegou para ti? Percebe? Você vai dando condições da própria pessoa desenvolver e sem ela perceber, ela vai sendo guiada pelo Espírito, ela vai tomando consciência dos pecados que ainda estão dentro dela e ela vai sendo conduzida a Cristo. E isso também é muito importante nesse momento de condução. Não sei se você percebeu, mas a todo momento eu estou tentando trazer referências bíblicas, porque o aconselhamento cristão ele é bíblico. Então a gente precisa muito mais do que falar sobre psicologia, sobre o que teorias filosóficas ou psicológicas dizem sobre o que a pessoa está passando, a gente precisa compartilhar a palavra de Deus, é a Bíblia. Então por isso que é muito importante que você seja um leitor da Bíblia, estude a Bíblia, peça a orientação do Espírito Santo de Deus para que você possa continuamente conduzir as pessoas a Cristo dessa maneira. Vamos para o próximo pilar? O quinto pilar, a habilidade de confrontar. Colocações de forma gentil, amorosa e sem julgamentos. E aí eu vou compartilhar uma experiência minha, enquanto eu estava sendo aconselhado por um pastor num momento muito difícil da minha vida. Eu e minha esposa, a gente estava numa crise conjugal, a gente estava pensando em se separar, e a gente foi procurar ajuda profissional de uma psicóloga e ajuda espiritual de um pastor mais velho. E foi muito interessante porque eu sempre fui muito calado. Nas minhas relações interpessoais eu sou mais calado, mais tímido, mas enquanto estou dando aula eu amo falar dessa maneira. E nesse momento que a gente estava sendo aconselhado por ele, minha esposa falava, né, de tudo aquilo que ela não concordava, de tudo aquilo que ela não gostava, e eu ficava reservado, e até que ele falou assim para mim: Eugênio, fala para mim, o que te deixa incomodado com relação à tua esposa? E eu quieto, falava assim: não tem nada, nunca gostei de me abrir para os outros. Mas aí ele teve uma inspiração divina de me confrontar, e de uma maneira que apenas o Espírito Santo sabia que aquilo atingiria o meu coração. E aí ele falou assim para mim: bom, se você não tem nada, então vamos acabar por aqui. Eu vou construir um altar, eu vou colocar você nesse altar e eu vou começar a te adorar, porque você é incrível. Você não tem nenhuma ira contra a sua esposa. Aquilo foi um estalo para eu entender o meu pecado naquele momento. Eu estava me colocando numa posição superior, como se eu nunca fosse afetado pelo que ela dizia, o que ela falava, e eu, sem perceber, eu estava caindo nesse pecado. E Deus usou a vida desse precioso irmão para trazer à luz, confrontar o pecado do meu coração. Eu me arrependi naquele exato momento. E eu não sabia. Quando eu comecei a falar, começou a brotar tudo aquilo que estava escondido, eu estava escondendo de mim mesmo. E Deus me trouxe cura, e Deus curou meu casamento. Olha que bênção. Deus é bom demais. Creia na ação do Espírito Santo, no aconselhamento cristão. Próxima etapa, habilidade de ensinar. Discussões, diálogos, resposta imediata. E é muito importante isso. O aconselhamento cristão não é apenas a escutativa, não é apenas você incentivar o outro a falar, mas é você também dialogar com a pessoa. E aqui é uma linha muito fina que a gente precisa ter muito cuidado para saber como não romper limites. E isso vai sendo com a experiência, vai sendo com o tempo de oração, com o nosso preparo diante do Espírito Santo de Deus. Mas é muito importante a gente manifestar as nossas impressões também. Por exemplo, teve casos em que eu atendi pessoas e me parecia que a pessoa estava tendo um certo tipo de sentimento. Então eu falava para ela: olha, você falou isso, você comentou aquilo, você expôs isso. Me dá a impressão que o sentimento que está no seu coração é esse. É verdade? Faz sentido isso para você? Aliás, essa é uma pergunta
muito importante, porque quando você apresenta a tua percepção, é uma maneira de você evitar se impor sobre o outro. Você manifesta o que você está observando, você sinaliza verbalmente o que você pensa, mas aí você joga a bola para o outro e pergunta, faz sentido para você? É como se você estivesse dizendo, você valida isso que eu estou percebendo? Isso faz a pessoa se sentir incluída nesse diálogo. Sétima habilidade, habilidade de avaliar. Ouvir desconfiando e ouvir com sensibilidade. E isso daqui é algo que a gente vai descobrindo apenas com o passar do tempo, com a experiência, à medida que a gente vai aprendendo também a ouvir o Espírito Santo de Deus. Nem sempre o que a pessoa chega dizendo é, na verdade, o problema que ela está trazendo. Lembra no capítulo, na unidade 1 do livro didático, a primeira experiência que eu reporto para vocês daquele senhor de cabelos brancos que chegou todo bravo do que estava acontecendo com ele, que ele queria se separar? Aquele parecia ser o problema para ele. Quando a gente começa a ouvir desconfiando, esse não é o problema, esse é o sintoma. Esse é o que está sinalizando que algo não está bem antes. Então, isso é o ouvir desconfiando, o ouvir com sensibilidade, validar no sentido de dar valor à dor do outro, porque toda dor é sagrada. A dor que nós sentimos é muito pessoal e o que nós precisamos é entender que nenhuma dor é para sempre. Mas a dor é um instrumento utilizado por Deus para trazer o bem para nós. É aquilo que Paulo escreveu. Deus se utiliza de todas as coisas para trazer o bem àqueles que o amam. E quando diz que Deus se utiliza de todas as coisas, não é apenas das coisas boas, mas das coisas ruins, porque Deus extrai vida em meio ao deserto. Deus ressuscita os mortos. Deus se utiliza de todas as circunstâncias para nos fazer o bem. Então, esses são os 7 pilares do aconselhamento cristão. Hoje nós vimos, para recapitular, que há um grupo de pessoas que está machucado, os filhos e as filhas da igreja estão machucados com a igreja, não estão mais assumindo um compromisso tão intenso como era antigamente. Isso é fruto, um dos motivos é a opressão da liderança que a liderança exerce, é o abuso espiritual que a liderança exerce sobre os seus liderados. E vimos também que a base do aconselhamento cristão para podermos atuar na poimênica, no ato de acolher e de ministrar a ajuda, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é Ele quem, na verdade, realiza todo esse processo e nós somos apenas instrumentos. Porque o Espírito Santo conduz a Cristo. E Cristo, Ele tem uma história que se compadece, que se junta à minha e à sua história, a história de dor, a história de abandono, mas também a história de ressurreição, a história de esperança. E por isso nós vimos então 7 pilares do aconselhamento cristão que podem nos ajudar, nos orientar, como sermos conselheiros cristãos, capelães cristãos, mais efetivos e mais usados por Deus. Obrigado por você esteve aqui comigo nessa aula. Espero que Deus continue abençoando a sua vida, como eu sei que Ele tem abençoado, porque Ele sempre tem cuidado de nós. Vamos orar nesse momento, como de costume. Pai, tudo aquilo que foi aqui compartilhado com as minhas limitações e a minha fraqueza, eu sei que podem ser potencializadas com a ação sobrenatural do Teu Espírito Santo. Então, Senhor, faça aquilo que eu não tenho condições de fazer, faça aquilo que os meus queridos alunos e alunas, irmãos e irmãs não têm condições de fazer também. Ajude-nos, Senhor, a caminharmos cada vez mais na dependência do Teu Espírito Santo, sermos guiados por Ti, direcionados por Ti, e que seja assim sempre, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço para você, meu irmão, minha irmã, aluno e aluna. Nos vemos na próxima aula, tá bom? Até lá!